Módulo 21 – Tipos climáticos do mundo. Introdução. O mundo conta com uma variedade climática muito grande, que acabou levando estudiosos, pesquisadores e cientistas a elaborarem uma série de classificações climáticas. A primeira delas foi a classificação climática de Köppen, criada por Wilhelm Köppen no final do século XIX e início do século XX, sendo a primeira a classificar e subdividir os tipos climáticos. Ela utilizava letras maiúsculas e minúsculas para categorizar os diferentes climas. Os climas tropicais chuvosos, por exemplo, representavam a letra A, os climas secos, B, climas temperados chuvosos, C, climas frios com neve e floresta, D, e climas polares, E. Uma classificação climática mais recente é a de Strahler, que se fundamenta sobre os conhecimentos da circulação geral da atmosfera associada à origem, à natureza, ao movimento de massas de ar e às perturbações frontais criadas por elas. Ela separa o clima em três categorias principais, os de latitudes baixas, das latitudes médias e das latitudes altas, e dentro dessas categorias existem ainda subdivisões climáticas. Os principais tipos climáticos. O clima equatorial é típico de latitudes baixas, entre 5 graus norte e 5 graus sul, e recebe a influência de massas de ar equatoriais e tropicais, sendo uma área de convergência dos ventos alísios, a zona de convergência intertropical. Suas médias térmicas anuais são elevadas, na casa dos 26 graus Celsius, e as amplitudes térmicas são baixas, já as chuvas são abundantes. A vegetação típica desse clima é a floresta equatorial. Aqui vemos o seu climograma, com as temperaturas elevadas e com pouca variação. Já as chuvas são abundantes e bem distribuídas durante todo o ano. O clima tropical também é típico de latitudes baixas, mas entre 5 graus e 25 graus, tanto norte quanto sul, e recebe a influência de massas de ar tropicais e equatoriais. Ele corresponde à transição entre o clima equatorial e o semiárido, possuindo verões quentes e úmidos e invernos secos. Em outras palavras, são duas estações do ano bem definidas, uma úmida e a outra seca. A vegetação típica do clima tropical é a savana, no Brasil também conhecido como cerrado. Temos aqui um climograma do clima tropical, com temperaturas elevadas, baixa amplitude térmica e as chuvas distribuídas principalmente no verão. O clima desértico tem sua distribuição geográfica relacionada a uma série de fatores. A baixa umidade, característica desse tipo climático, pode estar relacionada ao isolamento orográfico de uma região, graças ao relevo, às correntes marítimas frias que resfriam e diminuem a evaporação de suas águas, áreas de alta pressão combinadas à continentalidade e a massas de ar secas. Ele apresenta uma grande amplitude térmica diária, ou seja, as temperaturas são altas durante o dia e baixas durante a noite. Já o índice pluviométrico anual é muito baixo. Notamos aqui nesse climograma do clima desértico a variação da temperatura ao longo do ano e o seu baixo índice pluviométrico. O clima temperado é localizado nas latitudes médias, entre os círculos polares e os trópicos. Ele apresenta 4 estações do ano bem definidas e pode ser subdividido em continental e oceânico. No oeste europeu, por exemplo, por influência da maritimidade de correntes marítimas quentes, o clima tem menor amplitude térmica e os invernos são mais amenos. Já no leste europeu, por influência da continentalidade, os verões são quentes e chuvosos, e os invernos são rigorosos, com elevadas amplitudes térmicas. Podemos observar nesse climograma do clima temperado as baixas temperaturas abaixo de zero durante o inverno e temperaturas mais altas, acima dos 20 graus, durante o verão. Ao mesmo tempo, notamos a pluviosidade bem distribuída ao longo do ano. O clima mediterrâneo, que apesar do nome, pode ser localizado tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, mas em locais específicos, como as margens do mar Mediterrâneo, a Califórnia nos Estados Unidos, a porção central do Chile e as porções meridionais da África do Sul e da Austrália. Seus verões são quentes e secos, e os invernos são úmidos, associados às massas polares marítimas. Ele é propício à vitivinicultura, que é a produção de uvas e vinho, e à olivicultura, que é a produção de azeite de oliva. Este é um climograma do clima temperado. Notamos as baixas temperaturas e alta pluviosidade durante o inverno, e altas temperaturas no verão, que é seco. O clima polar, que também pode ser chamado de glacial,
Sua abrangência está relacionada a áreas de latitudes elevadas, próximas ou internas aos círculos polares. Este é o climograma do clima glacial, com temperaturas de até menos 20 graus Celsius durante o inverno e de 15 graus Celsius durante o verão. O clima subtropical úmido, que aparece em latitudes entre 25 graus e 35 graus, como por exemplo no sul do Brasil. Nele, ocorrem precipitações pluviométricas o ano todo. No inverno, devido à influência de massas de ar polares, pode ainda haver a queda acentuada da temperatura e a precipitação em neve. Este é um climograma do clima subtropical úmido, com alta pluviosidade durante o ano todo e temperaturas que variam dos 21 graus aos 14 graus. Por fim, o clima tropical monsônico, que é resultante da diferença de pressão entre o continente e o oceano, ocorrendo principalmente no sudeste asiático. No verão, o continente se aquece, criando uma área de baixa pressão. Enquanto isso, as águas frias do oceano criam uma área de alta pressão. Sendo assim, os ventos rumam do oceano para o continente, caracterizando as monções de verão, úmidas e que causam chuvas. Já no inverno, o contrário acontece, sendo que o continente frio é uma área de alta pressão e o oceano quente uma área de baixa pressão. Desse modo, os ventos sopram do continente para o oceano, caracterizando as monções de inverno, que são secas. Esse fenômeno gera chuvas torrenciais, que todos os anos causam inundações na Ásia. Esse é um climograma do clima tropical monsônico. Notamos uma baixa pluviosidade durante o ano, com exceção dos 3 meses de julho, agosto e setembro, os meses das monções. Além disso, temos uma variação grande da temperatura, que é muito quente.